E aí, pessoal? Eu sou o Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Na partida de hoje, nós veremos em ação aqui dois jogadores que eu gosto bastante do passado. Quem tá de brancas é o Richard Hatch, que é um cara que a gente ainda vai conversar um pouco melhor sobre ele em outras partidas da série. E quem tá de pretas é o Alekhine, Alexander Alekhine, que foi o quarto campeão mundial de xadrez, desbancou ninguém menos que o Capablanca, e é um jogador aí muito famoso, né? Famoso pelas suas combinações, partidas de ataque brilhantes, por ideias inesperadas. Muita gente tem o Alekhine como seu jogador preferido, inclusive. E muitos campeões mundiais e grandes mestres, né, grandes jogadores tiveram uma influência forte do Alekhine nas suas partidas. Inclusive, por exemplo, o Kasparov, que é um fã aí conhecido das partidas do Alekhine. Essa é uma partida muito famosa, jogada em 1925. Acho que muita gente aí vai conhecer essa partida, mas é sempre muito legal revê-la. Então, o Hatch aqui jogou G3, E5 e cavalo F3. Como eu disse, a gente ainda vai conversar um pouquinho melhor sobre o estilo do Richard Hatch, aí, que era um jogador hipermoderno, como a gente costuma chamar. A escola ali que tinha alguns jogadores que escolhiam aberturas um pouco consideradas um pouco exóticas na época. Mas a gente vai deixar para conversar disso numa próxima oportunidade. Basta dizer aqui que o Hatch estava testando aberturas novas na época, e essa ordem que ele faz aí, G3 e cavalo F3, nada mais é do que uma tentativa de jogar um tipo de Alekhine, né? Uma Alekhine de cores invertidas. Então ele espera o preto jogar E5 para depois jogar cavalo F3. E4, cavalo. O Alekhine jogou normal, pegando o centro. E aí D3. Aqui o Alekhine já tomou em D3, né? Não jogou C5, que deixaria um pouco mais parecido com posições de Alekhine. É até engraçado agora que eu percebi essa ironia de que o Hatch tá jogando uma Alekhine de cores invertidas contra o Alekhine, né? Fica esse trocadilho aí, essa ironia. Eu ainda não tinha parado pra pensar sobre isso até hoje que eu fui reparar nisso. Ele tomou de dama. A abertura aqui, ela não foi nada ambiciosa por parte das brancas. O Alekhine ele desenvolveu fácil aqui, trocou os bispos, depois colocou rei em segurança. Vocês podem aí estar se perguntando como que essa partida vai ficar interessante depois, né? Mas a gente vai ver, aguardem. Ele desenvolveu aqui o cavalo por A6, parece um pouco estranho, mas o ponto é que quando C por D5 ele ataca a dama e recupera o peão em D5. Tá. Cavalo, daí o Hatch jogou cavalo B3, de olho na casa C5. Alekhine jogou C6, reforça o cavalo e também limita aquele bispo ali. Ok, torre 8, torre D1, bispo G4, defendeu E2, dama C8, sai da coluna D, né? E ele também prepara para depois de cavalo C5 jogar aqui bispo H3. Essa posição, um pouquinho antes, se a gente parar para ver ela aqui, ela tá um pouco parecida com uma catalã, né? Uma posição de abertura catalã, como se tivesse trocado os peões no centro. Tem o bispo de G2 aqui das brancas, mas tá bem equilibrada. Então, o Alekhine ele não teve dificuldades aí para igualar contra esse experimento de abertura do hatch, né? Agora, jogar por vantagem é outra coisa, é outra fase da partida. Cavalo C5, o Alekhine fez bispo H3, que é um lance bom. O hatch jogou bispo F3 e aqui o Alekhine dá a seguinte análise. Se bispo H3, dama por H3 e cavalo por B7, parece que ganha um peão, mas tem uma armadilha de ataque aqui das pretas. Então o Alekhine ele já estava de olho em ideias de ataque. Ó. Ele jogaria cavalo G4, ataca H2, cavalo F3. E agora ele tem um lance muito forte que é esse, ó. Cavalo E3. Ataca a dama e mate em G2. F por E3, cavalo toma. As brancas ainda têm o seguinte recurso aqui. Dama F7, com a intenção de que se rei F7 cavalo G5, ele recupera a dama. Mas as pretas jogam rei H8.
Agora, o único jeito de evitar esse mate em G2 é cavalo H4, mas sobra torre F8, seguido de torre F1. Essa é uma variante indicada pelo Alekhine, então é legal a gente perceber como realmente era criativo, né? O Alekhine ele já estava de olho em ideias de ataque bem surpreendentes nessa posição. Parece que não tem nada rolando, né? E ele já tá vendo linhas que levam ao mate. Então, o Red compreensivelmente não trocou o bispo dele. Jogou bispo F3, bispo G4, o Alekhine segue perseguindo esse bispo, ele sabe que sem o bispo fica mais fácil de atacar, né? E aí o Red deu uma repetida, o Alekhine repetiu. E aí a gente pode pensar aqui, né? Você pode até estar se perguntando, pô, mas por que o Alekhine ficou repetindo? Ele queria empatar, será? O Alekhine que era um jogador super de ataque, super ambicioso, assim, ele tava feliz com uma repetição no lance, antes do lance 20. Então, recentemente eu li uma história curiosa sobre essa partida, uma curiosidade aí pra quem se interessar. No livro que eu vi, né, no livro mais recente que eu vi essa partida, dizia que nesse momento, depois do bispo G4, o Alekhine ele solicitou uma repetição de empate por. Não, ele solicitou um empate por repetição. Falei errado aqui, me embananei. Mas ele solicitou empate por repetição, por repetir 3 vezes a posição. Só que essa é uma solicitação errada, porque a posição nesse ponto ela só repetiu 2 vezes. Ela não repetiu a terceira. Então ele chamou o árbitro, o Hatch falou: não, essa posição repetiu 2 vezes, não repetiu 3. E aí o árbitro viu e falou: é verdade, repetiu só 2. Olha que ele realmente tinha pedido uma repetição errada ali. Mas no livro, né, o autor ele explorava a possibilidade de que talvez isso tenha sido uma jogada psicológica do Alekhine. Porque assim, o árbitro falou, repetição, não repetiu 3 vezes, pode seguir jogando. E aí, isso fica um dilema pro Hatch. O que eu faço agora? Eu jogo bispo G2? Porque se ele joga bispo G2, aí sim o Alekhine vai jogar bispo H3 e repete a terceira. Então, ele não jogou bispo G2, porque ele tinha acabado de, digamos, recusar empate, falando que a repetição não tinha acontecido. Qual seria a lógica, né? Qual seria o sentido de, você recusa é, esse empate que o adversário tentou solicitar e em seguida você vai lá e repete a posição? Então por que não aceitou de uma vez, né? Então, no livro, o cara deixava essa possibilidade de que talvez isso foi uma jogada psicológica do Alekhine para forçar o adversário a jogar. E deu certo, porque o Hatch aqui acabou jogando bispo H1. Ele não jogou bispo G2 de novo. Porque tem esse efeito, né? Você pensa, tá, eu não vou jogar bispo G2, porque senão ele vai repetir. E ele já mostrou que ele quer empatar. Ele até solicitou uma repetição. Então não, eu vou jogar bispo H1 pra seguir o jogo. Mas aí ele falava que talvez essa era a intenção do Alekhine desde o começo. É algo um pouco profundo, né? Mas é interessante até da gente pensar, assim, pelo menos fica no ar esse mistério aí. O fato é que, depois de Bispo H1, o Alekhine decidiu que ele não queria mais repetir, porque não dá pra forçar a repetição e também porque ele já tinha uma outra ideia em mente. Então eu quero que vocês pensem aí como vocês jogariam de pretas agora, porque a partir de agora vai começar a diversão nessa partida. Então jogam as pretas. Bom, o Alekhine fez um lance aqui que, na realidade, é a única forma que as pretas têm de tentar criar algum problema, né? De jogar de uma forma ativa. Ele joga H5 e tá pretendendo abrir a coluna H ou enfraquecer a ala do rei das pretas, das brancas. Mas eu também entendo se você estiver aí pensando assim, pô, mas por enquanto o rei branco tá mega seguro, né? Tá tudo defendido, tem o bispo de casas brancas ali. Como que vai ter um ataque nessa posição, né? Por que H5 é um lance tão forte? Em geral, H5 quase sempre é bom nessas estruturas. Isso vai ficar claro mais pra frente, então eu não vou estragar a surpresa, eu não vou falar ainda. Mas o Hatch aqui provavelmente estava tranquilão. O Hatch devia estar pensando a mesma coisa. Não, minha ala do rei tá mega segura. Ele nem tem peça pra dar mate, né? Começa assim, que o preto nem tem peça pra usar no ataque aqui. Então, eu vou seguir o meu plano. Qual que é o plano das brancas? P4 aqui, tentar um ataque da minoria. Um ataque da minoria um pouco diferente, né? Mas faz muito sentido com o bispo na diagonal ali. Você tentar pressionar as casas brancas. Então, a Alekhine fez A6. Foi torre C1. Ele chegou lá H4, as brancas não vão tomar em H4 para não abrir, né, a coluna G e o peão dobrado ali na coluna H também não ajudaria em nada. Então jogou A4. HG3, HG3. E o Alekhine agora jogou dama C7, melhorou a posição da dama.
Bom, segundo o Alekhine, uma alternativa posicional que tinha aqui para as pretas era E4. E ele acha que era interessante, né? Os outros comentaristas que analisaram, porque essa partida ela já foi muito analisada ao longo dos anos, assim, na história do xadrez. Kasparov, Fischer, todo mundo analisou essa partida. Vários jogadores, vários campeões mundiais. Então Alekhine e outros jogadores concordam que realmente E4 era interessante. Mas o Hatch, ainda não vendo nenhum problema na posição, continuou com B5, que era o plano dele inicial. Então aqui A por B5, A por B5. E aparentemente, né, a estratégia das brancas parece que tá indo bem, né? Parece que tá indo muito bem o plano das brancas na realidade. Porque ele tá pressionando aqui C6 e por consequência D5 e B7 também. Ele tem pressão em todas essas casas. Então, ele tá ameaçando B por C6, BC6 e cavalo por C6, por exemplo. Tá ameaçando um cavalo por B7, dama toma BC6. Tem vários truques já que surgem aqui como possibilidades para as brancas. Mas lembra que eu falei lá atrás que a diversão estava começando quando avançou o peão de H? Então, esse é o momento, eu diria, o ponto alto da partida. Nesse momento, tudo muda aqui. Tudo muda pro que o Hatch estava esperando. Então, a Alekhine encontrou um lance muito forte. E eu quero que vocês tentem descobrir o que ele jogou agora. Jogam as pretas. Então, vocês se lembram que eu disse lá atrás que ainda ficaria claro por que esse avanço H5, H4, HG3 ajudava as pretas, apesar de parecer que não enfraquecia nada, né, no campo do adversário. Parecia só que estava trocando peões. O Alekhine ele já estava vendo, eu acho que ele já estava sentindo algumas ideias. A gente viu ali uma variante onde ele já estava vendo ideias de sacrificar um cavalinho E3. E aqui ele percebeu que ele tinha uma possibilidade tática muito forte. E as pretas jogaram Torre 3. Essa. Eu não tenho dificuldade nenhuma de admitir que essa é uma das jogadas mais brilhantes que eu já vi numa partida. Você pensar nesse tipo de ideia é realmente coisa de jogadores muito diferenciados, né? Como o Alekhine mesmo é um mestre das combinações e que realmente procurava esse tipo de ideia nas posições. Mas agora a gente entende por que o avanço do peão de H foi bom. Imagina que essa posição a gente tivesse com os peões ainda em H7 e H2. Torre E3 seria uma pendurada feia, né? Porque é F por E3, normal, torre a mais. Mas aqui, graças a esse avanço, o Alekhine conseguiu enfraquecer o ponto G3. Ele tornou esse ponto mais débil. Então, ele já tá ameaçando. Primeiro ponto, vai. Pra gente não atropelar e não colocar a carroça na frente dos bois, né? Como diz a expressão. Primeiro ponto é que a torre não pode ser capturada. F por E3, dama por G3, bispo por G2, e aí cavalo por E3 dá mate. Forçado, né? Não tem como evitar dama por G2. Então, esse é o primeiro ponto. De G3 estar desprotegido ali, né? Não é desprotegido, mas G3 está mais vulnerável por causa do avanço do peão de H. E ao mesmo tempo, ele está ameaçando torre por G3. Ele está ameaçando torre por G3, F G3, dama G3, bispo G2, cavalo E3, a mesma coisa ganhando. Então, o que parecia um avanço simples do peão de torre ali, facilitou muito mais, que tornou muito mais fácil para as pretas terem ideias de ataque em cima do rei branco, que até então parecia super seguro e de repente já não está mais tão seguro assim. Outras linhas aqui que são analisadas, por exemplo, bispo G2, de novo o sacrifício funciona, torre por G3, F por G3 e cavalo E3. Ganha esse tempo em cima da dama. Também evita que as brancas tenham um avanço do peão de E, né, pra defender com a torre. E aí vai dar mate. Do mesmo jeito em G2. E nesse ponto, o Hatch aqui acabou se atrapalhando, né? Ele percebe que a posição já ficou um pouco arriscada. Outro lance que não dá também é rei H2. Rei H2 parece estar legal, né? Defende G3 e agora tá ameaçando tomar a torre. Mas as pretas mantêm a tensão aqui e mantêm a pressão com torre A3. E mais uma vez tomar a torre não é possível. Cavalo toma. E aí quando tira a dama, tem cavalo F1. Rei G1, dama por G3. Caiu o peão de G3. Se rei por F1, bispo H3. E se bispo G2, cavalo E3 de novo. Mais uma vez com mate. Então é muito legal que de repente todas as linhas estão levando ao mate nessas posições com a torre E3. Começa a surgir ideias muito inesperadas, táticas.
Aparentemente, bispo F3 aqui era o lance que deveria ter jogado o hatch. Porque aí ele obstrui, né? Ele obstrui a pressão em G3. E isso aí levaria a uma posição mais ou menos equilibrada. Mas ele acabou aqui não resistindo à pressão. Porque dá até pra compreender, né? Você leva uma bomba dessas, um torre 3 que você não tá esperando, a gente fica até meio zonzo, assim, né? Meio desnorteado. É muito normal ter um efeito surpresa muito forte esse tipo de lance. Ele decidiu obstruir também, evitar o sacrifício em G3, mas com o cavalo F3. Que parece também lógico. Você traz mais uma peça para a ala do rei, continua ameaçando B por C6 ali. Só que o Alekhine ele percebeu que agora ele poderia explorar de uma forma bem concreta essa posição. Então ele joga C por B5, que foi um lance bom. Dama por B5. Mas aí parece que surgem algumas questões para as brancas, né? Já dá para começar a considerar às vezes F por E3. E tá caindo B7 aqui. E tem também um tipo de raio-x em cima da dama. Então não dá para as pretas entrarem nessa posição sem saber como vai continuar depois. Portanto, vamos ver se vocês encontram como que o Alekhine manteve a pressão agora. Bom, o que me impressiona muito nessa partida, que é uma das razões porque eu gosto dela, não é só o Torre 3. E quando eu converso com outros mestres, eu tenho essa impressão também sobre essa partida. O Torre 3 é um lance realmente muito bonito, assim, ele é muito estético. Mas o que impressiona bastante a gente é como o Alekhine continuou calculando perfeitamente as posições e encontrando ideias táticas muito fortes a partir desse ponto. Por exemplo, nessa posição, ele jogou cavalo C3. Jogou cavalo C3, que foi um lance forte. Em vez de ele defender B7, ele ataca a dama e ataca E2. E não tem opções para as brancas, tem que ser dama por B7. Porque se dama C4, ele continua com B5. E aí a dama não consegue defender E2 mais. Então dama por B7. Agora, ele troca as damas. Por incrível que pareça, né? A gente pode estar pensando, não, mas aqui tem que manter as damas para tentar jogar pelo mate. Ele continua calculando mesmo depois da troca de damas. Porque outra linha que ele dava aqui é que se cavalo por E2, torre por E2, dama por B7 e torre E3, o Alekhine já acha essa posição bem jogável para as brancas. Apesar de estar torre e peça pela dama, o material está bastante reduzido, o que acaba dando bastante esperança das brancas se salvarem aí com defesa correta, de tentar montar uma fortaleza, essas coisas. Então foi dama por B7, trocou, cavalo por E2, e aí o hatch tem que jogar RH2 agora. Porque se joga RF1, sobra cavalo por G3, F por G3 e bispo F3 com um final que é perdido para as brancas. Rf2 aqui seria um recurso bom, né? Que ataca duas peças, mas leva cavalo G4. Então depois de bispo F3, toma, com cheque, ameaça ganhar mais um peão, rei G2 e torre A3, já era, né? O preto vai ganhar o segundo peão ali, fica com dois peões passados e ganha o final fácil. Então jogou RH2. Mas agora a gente tem outro momento crítico da partida. E aí, mais um momento para vocês pensarem e tentarem descobrir qual foi a jogada do Alekhine. Jogam as pretas. Bom, apesar de ter sido bem legal ali o Torre 3, cavalo C3, essa é uma posição onde a gente não demora muito para perceber uma coisa. As brancas estão prestes a perderem. As pretas, né? Estão prestes a perderem essa iniciativa que o Alekhine conseguiu. Se não fizer nada bem urgente, assim. Se não jogar de uma forma bem concreta. Porque ele tem a torre atacada e o material está muito reduzido. Então, tudo que o branco precisa aqui é um ou dois tempos para organizar as peças. Um exemplo aqui é se joga, digamos, torre 7, vai. Tira do ataque, ao mesmo tempo ataca o cavalo de B7 e mantém essa torre atacada. Bom, aqui o mais simples é torre 1. E aí depois que toma aqui. Eu acho que as brancas não têm grandes problemas. Vai acabar conseguindo equilibrar, vai acabar igualando. Então o Alekhine, mesmo com pouco material no tabuleiro, e mesmo com esse risco de sempre estar rolando mais trocas, que vai acabar secando a posição, ele continua encontrando os lances mais fortes. E aqui, em vez de jogar cavalo por C1 e F por E3, que leva só a um final um pouco melhor para as pretas, ele joga cavalo E4. Ele deixa a torre em E3, né?
mais um tempo, assim, a torre fica mais um pouco em E3 e ele cria novas ameaças, dessa vez em D2 e F2. O ponto principal dele é que se joga F por E3, cavalo por D2. E aí tem duas peças atacadas no campo das brancas e vai cair no mínimo uma qualidade aí. Vai ficar pelo menos com uma qualidade a menos, o que é uma posição perdida já. Então o Hatch jogou torre C4. O Hatch segue encontrando os melhores lances, mas para vocês verem como é difícil a posição das brancas, né? Ele segue jogando os finos, mas a posição dele continua pior. Aqui o Alekhine fez cavalo por F2. Se ele jogasse cavalo por D2, tinha cavalo por D2. E aí tem uns problemas, porque tá atacada a torre e o bispo. E se torre D3, aí tem essa linha aqui, ó, cavalo C5, mais um lance fino que ataca mais uma peça de novo agora, 8 e D3, e ele vai recuperar a qualidade a menos, já. Então, ele joga cavalo por F2. Aí foi bispo por G2, simplesmente aqui o Hatch sem ver muito como jogar, né, como recuperar o material, ele tá com um peão a menos, mas tem a esperança de coordenar as peças, pelo menos. Então, ele tá apostando aqui em lances como cavalo C5 ou cavalo D6 para tentar depois criar um descoberto. E o fato de que se as pretas tomarem em F3, toma e torre E2, é um final que as pretas estão melhores, tem peão a mais. Mas é só um peão, né? E o material tá bem reduzido. Então, sempre que tem pouco material no tabuleiro, as brancas vão ter esperanças de conseguir empatar esse final bem jogado. Mas nesse ponto, a gente pode falar, ok, o Alekhine já ganhou um peão com as ideias táticas dele. É até engraçado pensar, pô, tudo aquilo pra um peão, né? Que começou com torre 3 ali, toda aquela sequência tática. E às vezes é assim que funciona a tática no xadrez. Você calcula um monte de coisa pra depois, com a melhor defesa do adversário, você ficar só com um peão a mais. É bem comum que isso aconteça em sequências táticas. Mas ele segue jogando de forma muito precisa. Então, como as pretas continuam criando problemas aí? Jogam as pretas. A melhor forma de não perder a iniciativa nessas situações é você continuar criando problemas pro adversário. Então tem que continuar buscando ideias táticas. Não tem jeito. Não pode deixar o adversário descansar, né? E realmente isso era uma marca das partidas do Alekhine. Ele não dava respiro para os oponentes. Aqui ele encontrou uma ideia muito forte que foi bispo E6. Porque além de ganhar um tempo em cima da torre, né? Que aí vai ter que tirar a torre, o Hatch voltou a torre para C2 para atacar os cavalos e defender a sétima. Ele libera G4 para o cavalo. Então ele libera para dar esse cheque. O rei aqui tem que subir, porque se ele volta para H1, cavalo por G3, ganha um segundo peão, né? E aí sim, o final já é totalmente ganho, sem falar que tá vindo um torre A1 daqui a pouco ali. No próximo, né? Mate. Então tem que jogar RH3 e meio que entrar nesse descoberto. Ele joga cavalo E5, RH2. E aí a gente tem o ponto final aí da partida, eu diria, o arremate, né? Então jogam as pretas, vamos ver se vocês descobrem como que o Alekhine finalizou essa partida. Bom, a continuação óbvia, que chama mais atenção primeiro, seria cavalo por F3, bispo F3, torre F3 e torre E2. Mas aí a gente tem um daqueles finais, onde as pretas têm um peão a mais, com certeza tá melhor, com certeza tá jogando para ganhar o final. Porém, por ter só um peão a menos, o branco, de novo, né, mais uma vez, tem esperanças de empatar esse final. Principalmente se ele conseguir trocar o cavalo pelo bispo, cair no final de torres. E aí, final de torres com peão a mais nunca é garantida a vitória, sempre tem muito recurso. Então, esse final acho que o Alekhine descartou, naturalmente. Mas nesse ponto, ele encontrou aqui uma ideia muito bonita, baseada em um tema geométrico. Um tema geométrico bem legal. Em vez de jogar cavalo por F3, o Alekhine joga torre por F3. Primeiro detalhe. O ponto é que se bispo F3, cavalo F3 é cheque, toma em D2, e aí ele fica com uma peça a mais, né? Final com peça a mais é mais fácil de ganhar do que com peão a mais, né? Vamos concordar. Então, joga torre por E2. E aí ele faz cavalo G4. Mais uma vez, esse rei não pode descer. Se ele desce, torre A1 é mate. Então joga rei H3. Cavalo E3. O rei volta aqui para H2. Agora, entre as duas opções de tomar ou em C2 ou em G2, ele toma em C2.
E quando o bispo F3, a diferença é que agora as pretas têm cavalo D4. E nesse momento as brancas abandonaram. É legal que ele calculou, eu tenho certeza que ele calculou essa linha inteira no RH2 aqui, porque é tudo forçado, né? Torre F3, cavalo G4. Então ele percebeu que sobraria o seguinte tema geométrico aqui, bispo F3, cavalo D4. Agora, ele tá dando um duplo, e por isso a torre precisa defender o bispo, né? Então torre F2, toma em F3 e bispo D5, atacando a torre e o cavalo. E o detalhe importantíssimo é que a torre não tem a casa B3. O bispo tira essas casas aqui, ó, e por isso vai ganhar uma peça. Então fica um final completamente ganho para as brancas, né? Peão e peça a mais agora. Então, essa é uma partida muito legal, assim, muita gente considera ela, muitos jogadores falam, essa é a minha partida preferida. É uma das minhas preferidas com certeza, mas não só por causa do Torre 3 do Alekhine. O Torre 3 é um lance que cai como uma bomba, né? Quando a gente vê a primeira vez essa partida, o Torre 3 ali que ele faz é uma bomba na posição. Você não tá nem sonhando que as pretas vão jogar Torre 3. Então é um lance bonito, assim, estético. Mas o ponto principal não é nem esse. É que depois do Torre 3, segue-se uma sequência de golpes, assim, de cálculos, de ideias táticas, que é ainda mais bonito, porque você percebe que o Alekhine estava o tempo inteiro calculando tudo, né? Eu não sei se ele calculou tudo, o sacrifício inteiro. Eu acho impossível que ele tenha calculado tudo. Eu acredito que ele, por exemplo, nessa posição ele calculou as linhas mais importantes e viu que a torre não podia ser capturada. E aí ele foi encontrando o resto das sequências na partida. Mas é impressionante como ele mantém a pressão o tempo inteiro. E aí ele sempre encontra lances que criam novos problemas pro adversário, né? Primeiro torre 3, aí depois o cavalo C3 ali, e dá o duplo. Ele se permite trocar as damas, né? Que é uma coisa bem difícil. Quando a gente tá atacando, a nossa tendência é não querer trocar damas, porque é muito fácil você, no cálculo, considerar que uma posição como essa já tá simplificada. E pensar, não, aqui eu perdi a pressão que eu tinha, aqui eu perdi a vantagem. Mas ele continua calculando, e aí encontra esse cavalo E4, né? Que segue piorando o jogo das pretas, segue criando ameaças muito sérias, assim, tornando a defesa muito difícil. E pra finalizar ali, o torre por F3, né? Esse arremate aqui que termina com o bispo em D5 é uma posição muito bonita, muito criativa. Então, com certeza, eu gosto dessa partida porque ela é um excelente exemplo da criatividade e da capacidade de cálculo do Alekhine, né? Que fazia combinações muito bonitas, e essa é uma das mais famosas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da partida de hoje. Se você gostou, não se esqueça aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Não se esqueça também de deixar nos comentários aí, né? O que você achou? Você já conhecia a partida? Gostou das análises? Você não conhecia ainda essa partida do Alekhine? Deixa sua sugestão aí de partidas que você acha que deveria estar na nossa série, partidas que todo enxadrista deveria conhecer. E a gente vai se falando aí. Então, valeu para quem assistiu e até a próxima.